É aqui mais um momento, né, de ensino remoto, nosso, como eu já falei, 10º período, e agradecendo a Deus por estarmos todos com saúde, todos em paz, né? Já quase aí retornando às nossas atividades, ainda de uma forma assim diferente, mas já o pior já está passando, né? Então assim, os conteúdos desse período, nós temos aqui orações subordinadas adverbiais, né? Que nós já estudamos as orações subordinadas adjetivas. E para complementar, né? Como nós somos da área de linguagem, nós temos também a produção textual, certo? Então, assim, na parte das orações subordinadas adverbiais, eu vou enfatizar para vocês, como nós já estudamos as orações adjetivas, né, que elas tinham as suas classificações, eram as adjetivas explicativas e restritivas. As orações subordinadas adverbiais, né, como já disse, subordinada, é quando uma oração ela é subordinada a outra, ou seja, depende de outra para existir. Então, assim como as orações adjetivas, as subordinadas adverbiais, elas possuem também uma oração principal e uma oração subordinada, certo? Ela é considerada uma oração subordinada adverbial quando se encaixa, né, aquela oração na oração principal, funcionando como um adjunto adverbial. Ou seja, nós sabemos que na língua portuguesa os advérbios eles modificam o sentido de um verbo, né? E com as orações subordinadas adverbiais não seriam diferentes. Então, elas têm a função de um adjunto adverbial. O que é um adjunto adverbial? É algo que está junto de um verbo, né? Fazendo algumas modificações. Então, essas orações, elas são introduzidas por conjunções, que nós chamamos de conjunções subordinativas, né? E elas possuem as classificações. E aqui eu coloquei as orações subordinadas adverbiais e coloquei aqui as classificações, que são 9, certo? E junto das classificações, eu coloquei algumas conjunções, né, que são subordinativas. Essas conjunções, elas exprimem, né, uma ação, elas exprimem algo, né, de cada oração. Então, assim, de acordo com essas conjunções, que nós também podemos chamar de conectivos, né, elas indicam uma finalidade, uma causa, uma proporção, uma comparação, né, uma concessão, uma condição, pode indicar tempo, de acordo com as classificações. Vale lembrar que uma oração é subordinada quando estabelece uma função sintática sobre outras, né? Como eu já falei, uma depende da outra para que apresente seu sentido completo. Orações subordinadas adverbiais sempre são iniciadas com uma conjunção subordinativa ou uma locução conjuntiva. Ou o que é essa locução? É quando tem duas palavrinhas com valor de 1, certo? Isto é, aquelas que ligam as frases, ou seja, essa oração subordinada adverbial, ela existe uma oração principal e a oração subordinada, que é aquela que justamente contém a conjunção que indica uma determinada circunstância, né? Aquela circunstância que vai exprimir na frase. Então, a oração subordinada, ela pode ser adverbial causal, né? Que aqui são as conjunções que estabelecem a causa. E aqui eu tenho exemplos. Aqui eu já tenho a comparativa, aqui eu tenho as conjunções e aqui eu tenho os exemplos. Aqui eu tenho a adverbial concessiva, né? Aqui eu tenho as conjunções que estabelecem a ideia de concessão e aqui eu tenho os exemplos, né? Aqui eu tenho a oração subordinada adverbial condicional. Eu tenho as conjunções, né, que exprimem condição na oração. E aqui eu tenho um exemplo. No caso, eu tenho essa conjunção, né, subordinativa adverbial. Aqui, como são duas palavras, eu já tenho uma locução, né, como eu falei anteriormente.
Aí aqui eu tenho o adverbial conformativo, eu tenho as conjunções que indicam que essa oração ela é adverbial conformativa, e aqui eu tenho alguns exemplos, né? E assim por diante, tem aqui a temporal, que indica tempo, tenho as conjunções, né, que indicam o tempo, e aqui eu tenho alguns exemplos. Aqui eu tenho o adverbial proporcional, as conjunções, e aqui os exemplos, certo? Ó, consecutiva, as conjunções e os exemplos. Eu tenho o adverbial final, as conjunções e os exemplos, ok? Então, nesse caso aí, são 9 classificações das orações. Vocês vão estudar, ver aí as classificações, identificar lá na atividade onde pede para você classificar. A outra questão é a produção textual, né? Focando sempre no Enem, quem se inscreveu. Enem 2020 já tem data, né? Primeira prova 17 de janeiro de 2021. Todo mundo sabe que a data do Enem foi modificada por conta da pandemia, né? A primeira prova, 17 de janeiro de 2021, a segunda é 24 de janeiro de 2021. Tem também a questão do Enem digital, né? 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Resultado, 29 de março. E como eu sempre falo, né? A questão, nós vamos focar nessa atividade não só na interpretação textual, mas também, né, na questão dos argumentos de um texto, da tese de um texto. Então, em que consiste a dissertação argumentativa? Lógico, exposição de opiniões, defesa de um ponto de vista, que é conhecida como tese, texto que tem a intenção de convencer o leitor através de uma ideia bem formalizada, argumentada e essencialmente mudar a postura do mesmo na prática. Mesmo que o leitor não seja convencido, o texto deve conter uma estrutura argumentativa bem embasada e uma coerência no raciocínio exposto, certo? Então, nós já estudamos várias vezes sobre isso. Para melhor exemplificar as etapas necessárias para produzir um texto dissertativo argumentativo, precisamos apresentar o problema, né, no parágrafo. Esse problema, no momento inicial, busca-se o problema, ou seja, os fatos sobre o tema pretendido, né, e a tese, que é a ideia central, uma opinião, argumentos e uma conclusão. Então, tudo tem explicando aí. O que é uma tese na redação, né? Na redação, a tese é a sua opinião, seu ponto de vista sobre um tema proposto. Ela pode ser apresentada por meio de declarações afirmativas ou negativas sobre aquele tema. Então, é através dessas declarações que você vai identificar, né? Que você vai mostrar para a pessoa, para o corretor, que você entende daquele assunto, certo? Que você tem argumentos sobre aquele assunto. Então, essa palavrinha tese, ela vem do grego tesis, que significa proposição. É aquilo que você vai expor e defender em sua redação através de bons argumentos, tentando convencer o leitor sobre o seu ponto de vista. Você pode defender qualquer tese, desde que ela respeite os direitos humanos e a diversidade cultural, né? Não falando mal de ninguém, apenas mostrando fatos e dados concretos. Porém, é importante ter em mente que a tese é um posicionamento crítico, né? Isso significa que você não deve se ater a ideias de senso comum. Demonstrar autoria, seja crítico e reflexivo ao expor sua opinião. Mas lembre-se de que, em grande parte das provas de redação, isso deve ser feito de forma impessoal, né? Ou seja, você não vai se colocar nesse argumento que você vai escrever sobre isso. Você vai ser reflexivo, vai expor sua opinião, né? Mas de forma impessoal. Você não vai mostrar que você está inserido nisso. Você vai apenas escrever sobre aquele determinado assunto. Ok? Então, mais uma vez, na atividade, vai vir questões de redação. Dessa vez, não uma folha inteira, mas algumas questões para que vocês possam fazer, né? Redigir uma tese, uma opinião, parágrafos, certo? E aqui eu estou apresentando essas ideias para vocês. Então, um abraço, né? Eu quero dizer para vocês que estudar vale a pena, né?
O tema da redação vai estar na atividade, na verdade, não tem um tema, né? Falando sobre um determinado tema e você vai criar sua tese, seus argumentos de acordo com as questões pedidas, ok? Então, beijo e boa atividade.